Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai conversar um pouco hoje sobre construção sustentável e containers marítimos com o Eka e a Ana. E para a gente começar a nossa conversa, primeiro eu vou passar a palavra para eles poderem se apresentar e aí contar também um pouquinho sobre o que a gente vai ver nesses 3 dias, então hoje, amanhã e quinta, como é que vai ser, como que vão ser as aulas e os conteúdos que a gente vai ter. Então, vou passar aqui, eu vou compartilhar também a minha tela para a gente poder guiar e vou passar a palavra para vocês aqui. Então, Ana, Eka, fiquem à vontade. Bom dia. Bom, você primeiro, Eka. Boa noite, pessoal. Eu sou o Eka. Dentro da minha trajetória, tem uma palavra que ela me acompanha praticamente durante toda a minha vida, que é a palavra customização. Então, desde a adolescência, desde pequeno, eu sempre me interessei, sempre me despertou uma curiosidade em relação a pegar algo que já existe, né? E transformar isso e customizar isso, né? Então, desde restauração de imóveis, até mesmo essa questão manual, né? De trabalho manual, né? Porque eu acompanhava muito meu avô enquanto criança. Meu avô ele foi empreiteiro, foi pedreiro. Então, tinha essa curiosidade, essa vontade de melhorar algo, de transformar algo sem a necessidade de criar algo novo, né? Então, durante toda a minha adolescência, eu fiz restaurações de imóveis. E aí, engraçado que depois de adulto, né, fazendo outras coisas, o container ele veio tanto desse anseio de eu também construir algo mais sustentável, né? Então, meados de 2015, eu fiz um projeto pessoal, né, utilizando 2 containers, e aí de lá para cá, com várias lutas e tentativas e erros e acertos, fui me tornando especialista nesse sistema construtivo, e onde nasceu, no final de 2015, começo de 2016, a Solução Home. Então, a ideia é, nessa trajetória que a gente já customizou aí, fez, né, realizou mais de 150 projetos com container, de vários formatos, comercial, residencial, de várias formas, de vários tipos de acabamento. A ideia é dividir esse conhecimento, dividir essa trajetória com vocês. Então, quando eu comecei, eu tive muita dificuldade e não tive acesso praticamente ou a um livro ou alguém que falasse algo técnico, né, ou alguma um pulo do gato, alguma coisa que para que eu não errasse, né? Então, eu acho que hoje a gente consegue contribuir bastante para quem está com essa curiosidade também, para quem tem esse anseio, mesmo o profissional de arquitetura, de engenharia, que é um sistema construtivo que não se ensina na faculdade, né? Então, a ideia é, a partir de hoje até quinta-feira, primeiro dar uma visão geral para vocês, né, dessa crise global e por que a gente vê essa necessidade, né? Porque a gente vê tem esse anseio em passar essas informações para vocês, relacionado principalmente à construção civil, né? Do que acontece de desperdício e como que são os sistemas, né? Que existem. E depois focar na parte de execução, na parte das 3 fases que a gente chama, que é a fase para realização do projeto. Então, a gente começa hoje, a Ana vai fazer uma apresentação e a gente vai aqui dividindo com ela e acompanhando. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Ana Santos, sou parceira do Eka nesse projeto, né, em alguns outros. Eu sou engenheira ambiental por formação, também sou engenheira de segurança do trabalho,
tenho uma atuação forte dentro da indústria, né? Eu trabalho aí há 14 anos em diversos segmentos, mas sempre na área de meio ambiente, né? Então, comecei minha trajetória com um curso técnico na área ambiental, né? Por dom, por talento, aptidão, sempre gostei desse tema. Sempre teve presente na minha vida de alguma forma, né? Então, já fiz inclusive trabalhos de customização junto com o ECA, que a gente já se conhece há bastante tempo, né? Então, sempre gostei também dessa coisa de reaproveitamento de materiais, né? De redução de impactos ambientais, né? E dentro dos locais que eu trabalhei, eu sempre busquei essa questão da sustentabilidade, né? Então, como a gente consome os recursos naturais que a gente tem hoje, de modo que não torne eles mais escassos lá na frente, né? A gente faça melhor uso desses recursos. Então, essa sempre foi um objetivo, sempre foi um objetivo dentro da minha carreira, dentro do que eu penso enquanto valores éticos, né, e profissionais, e sempre tentei aplicar isso, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. Recentemente, comecei a desenvolver alguns projetos em parceria com arquitetos, com o próprio ECA, para trazer, viabilizar esse sonho, né, de implementar na prática essas questões sustentáveis para, né, trazer essa perenidade aí da vida aqui no planeta, né? E aí a gente vem desenvolvendo alguns projetos, eu também sou paisagista e designer de interiores, e a gente vem desenvolvendo alguns projetos, né, com esse objetivo de trazer práticas mais sustentáveis dentro da construção, da habitação, e isso desde as fases de projeto, né, então como a gente pensa a habitação de forma que ela gere o menor impacto ambiental possível, né, dentro do ambiente que ela está inserida, como a gente realiza essa construção, pensando também em menores impactos, tanto para o ambiente onde está inserida a obra, como na geração de resíduos, no aproveitamento melhor de água, enfim, toda essa parte do durante, né, durante a construção, e como a gente também entrega uma obra que seja sustentável do ponto de vista da habitação mesmo, né? Então, quando aqueles moradores estiverem usufruindo daquela residência, né, como é que eles vão otimizar os recursos naturais, né, de forma consciente, de forma a preservar a vida aqui no planeta, né? Então, esse é um dos principais objetivos, assim, um sonho pessoal, né, de trazer isso cada vez mais para a realidade, né? Então, não, tanto isso, essa sou eu. Então, a gente vai falar hoje aqui sobre... a gente montou esse curso justamente para tentar falar sobre isso, né, e trazer esses conceitos que hoje ainda são pessoais, meu e do ECA, assim, né, de forma a divulgar isso para todo mundo, e quem quiser escutar, e quem quiser tiver afinado com esses valores, né, então, para se juntar, para a gente formar um grupo mesmo, e cada vez mais a gente experimentar e colocar tudo isso na prática, né, então, a gente dividiu o curso em 3 aulas gratuitas, né, que são essas aulas que a gente vai realizar hoje, amanhã e no dia 7, né, depois da manhã. A gente trouxe aqui um breve resumo do que a gente vai falar em cada uma dessas aulas, né? Então, hoje é uma primeira aula, então ela é mais introdutória, a gente se apresentou um pouco mais, né? Levou mais tempo nisso, para que vocês conheçam a gente, saibam da nossa história, de onde a gente veio, para onde a gente está indo. Hoje a gente vai passar um pouco sobre histórico e conceitos, né? A gente também trouxe alguns dados, né, que acho que são interessantes, na área da construção civil, na área de sustentabilidade, e vai falar também um pouco sobre por que a gente acha interessante, quais os questionamentos que nos levaram a trazer esse conteúdo para vocês, né? Por que a gente fica tão inquieto, né, com essa questão e quer falar sobre isso para todo mundo, né? Então, hoje é uma aula mais introdutória, a gente vai trazer dados mais gerais e falar um pouco mais de histórico. Amanhã, a gente já vai trazer,
né, já vai fazer uma correlação entre os sistemas naturais, né, os meios naturais, e como a gente viabiliza isso dentro de uma residência, né? Então, como é que a gente vai pensar a água, o esgoto, a energia, o uso do solo, né, o uso de materiais, né, a questão de resíduos, gestão desses resíduos, né, antes, durante e depois da obra. E aí vai entrar já num conceito mais ligado aos containers, né? Então, por que é viável a gente ter habitações, né, em containers, ter esse tipo de construção seca dentro do mercado, né? O ECA vai falar um pouco sobre a logística desses containers, da onde que eles vêm, né? Como que a gente encontra o melhor tipo de container, quem que transporta isso, né? Então, a gente já vai começar a trazer um pouco mais da prática, né, dentro do nosso curso. E na última aula gratuita, a gente já vai falar um pouco sobre as fases da construção em container, né? Então, a gente divide em algumas fases, né? E aí cada etapa é importante dentro desse processo para que a gente tenha uma obra aí customizada, né, de alto padrão, de alta qualidade, para que isso possa servir, né, de habitação, seja um estabelecimento comercial, enfim, né, ou uma residência familiar. Como que a gente viabiliza isso na prática através dessas fases, né, da construção. Então, foi assim que a gente estruturou essas 3 aulas, né? Depois, mais para o final, a gente vai falar um pouco mais sobre o curso, né? Depois das 3 aulas, a gente também vai agendar dias e horários, a gente vai falar para vocês, né? Então, no final dessa aula introdutória, a gente vai trazer também dados sobre os dias, os horários, né, e mais informações sobre o curso em si, presencial. E aí também a gente vai abrir para questionamentos, né, perguntas, se vocês tiverem dúvidas, comentários, enfim, se fizer sentido para vocês. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade também, através do chat. E aí o pessoal, o Renan, vai trazendo para a gente aí os comentários e as dúvidas de vocês, tá? Bom, vou começar então aqui a apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. Bom, então, como a gente comentou, né, essa é a primeira aula gratuita online, né, e a gente deu esse título de Querer Saber, né, que foi isso que levou a essa busca pessoal, tanto minha quanto do ECA, de querer saber como é que as coisas funcionam, como é que as coisas chegam na nossa casa, como que a gente usa esses recursos naturais e para onde que eles vão depois do nosso uso. Então, foram questões bem de curiosidade mesmo, né? Como o ECA comentou sobre a trajetória dele de busca, né? Então, a gente entende que o querer saber é algo muito importante dentro desse processo, né? Porque é o que leva a gente a pesquisar e a buscar soluções e alternativas que estejam alinhadas com os nossos valores, né? De preservação da vida no planeta, de geração de menor impacto ambiental e de práticas mais sustentáveis e mais de acordo com a vida em si, né? Com a manutenção dessa vida. Né? Então, por isso que a gente deu esse título de Querer Saber. E aqui eu trouxe algumas premissas, né, de frases e pensamentos e ideias, né, de pessoas e instituições que são importantes, que levaram a gente a fazer esses questionamentos, né? Então, o IPCC, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas o IPCC, ele lançou um relatório, e nesse relatório ele diz que as mudanças recentes no clima são generalizadas, rápidas, intensificadas e sem precedentes em pelo menos 6.500 anos. Então, essas mudanças climáticas e essas mudanças no nosso ambiente, né, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas chuvas intensas, epidemias, né, calor intenso de um lado, quando era para estar inverno, essas inversões, né, de estações de ano, secas, né, estiagens muito prolongadas, todos esses eventos climáticos extremos, né, eles nunca antes foram mapeados e identificados com tanta intensidade.
né? Então, isso é algo relevante, ou seja, realmente a gente vem numa crescente de cada vez mais ter presente na nossa vida esses eventos ambientais, esses eventos climáticos extremos, né? Isso mostra que algo está acontecendo, né? Então, essa crise planetária, como o Eka comentou, faz parte disso, né? O que está acontecendo, o que a gente está fazendo para mudar isso, ou para, né, viabilizar alternativas que promovam a vida, né, no planeta. E aí a gente entra nessa segunda frase, né, que é do Pavitra, e ele diz assim, é o título de um texto dele, né, que fala assim, primeiro eu, depois os meus. E o que isso leva a gente a pensar, né? Leva a gente a pensar no egoísmo, né? Então, assim, se a gente nunca viveu eventos climáticos nessa intensidade e tão constantes, o que está acontecendo com a humanidade, né? Então, a gente entende que a humanidade ela entrou num processo de puro egoísmo. Então, eu preciso garantir o meu, independente de qualquer coisa, independente se eu vou ter uma água potável para beber amanhã, se eu vou ter um solo fértil para plantar um alimento, se eu vou ter condições, né, de manter a minha vida, a minha casa, e os meus afetos aqui próximos a mim, num conforto, numa qualidade de vida que me leve adiante, né? Que me leve a ter uma vida boa, né? Digamos assim. Então, a gente entende isso, né? A humanidade ela entrou num processo de muito egoísmo, né? Então, eu tenho que garantir o meu e depois o que vier, né? Então, isso também é algo que é forte dentro dos valores que a gente conversa e que se questiona. E aí, uma terceira frase que eu também acho muito importante, né, e que baseia bastante o nosso trabalho, é essa do Ailton Krenak, do livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele diz o seguinte, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Então, o que a gente percebe também, e conversa bastante, é sobre esse descolamento, né, que existe entre os seres humanos e o planeta. Então, a sensação que eu tenho é que fica uma coisa muito cindida, repartida, né? Então, a vida humana é separada do planeta. Às vezes eu me pego, né? Vivendo aqui minha vida, trabalhando, acessando o computador, ministrando treinamento, palestra, fazendo o meu trabalho, vivendo a minha vida, pagando as minhas contas, e parece que eu estou num mundo à parte. E aí eu me esqueço que eu sou uma pessoa que sou integrada com todo o planeta, né? Então eu preciso de água, eu preciso de energia, eu preciso comer, e tudo isso é minha responsabilidade manter isso perene para que eu sempre tenha condição de ter esses recursos aqui para promover a minha vida e a vida das pessoas que estão vindo por aí. Então, a sensação que a gente tem é que isso está, essa sensação de integração com os recursos naturais, né? Ela está um pouco descolada, né? Então, o nosso trabalho, ele parte desses princípios, né? Por isso que a gente sente vontade de falar com vocês sobre esses assuntos, tá? E aí eu trouxe aqui, só para a gente ter uma base teórica, alguns marcos globais focados na questão de sustentabilidade e meio ambiente, tá? Então, só para a gente entender desde quando o pessoal, né, pensa sobre isso, se reúne para falar sobre isso, né, e como é que isso chega para a gente hoje, né? Então, lá em 1972, eu coloquei aqui os principais eventos, tá, pessoal? Então, óbvio que antes disso já tiveram outros eventos, no meio disso também, né? Mas a gente trouxe aqui aqueles que são os principais, tá? Então, em 1972, a gente teve a Conferência de Estocolmo, que foi o primeiro evento, né, onde houve essa discussão sobre o desenvolvimento, né, o avanço tecnológico, o avanço da humanidade, no sentido de indústrias, de produção em alta escala, de desenvolvimento econômico, né, e ambiente. Então, ali surgiu o primeiro conceito, né, do que eles chamam de ecodesenvolvimento. Como a gente promove esse desenvolvimento, mas de uma maneira que não impacte tanto o meio ambiente, né?
Depois, em 1983, teve a Comissão sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E essa comissão, ela emitiu um relatório que é muito famoso dentro da área ambiental, né? Aqueles que estudam isso vão certamente lembrar disso, né? Que eles lançaram um relatório que se chama Nosso Futuro Comum. E aí, nesse relatório, é que eles trouxeram o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então, o conceito de desenvolvimento sustentável é aquele onde basicamente diz o seguinte, que a gente consome os recursos naturais de maneira racional para que não comprometa as gerações futuras, né? Então, esse é resumidamente, o conceito de desenvolvimento sustentável. Depois, em 1989, foi criado o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é o IPCC. Então, esse painel, na verdade, é formado por 3 grupos de pesquisadores e cientistas convidados. É ligado à ONU, né? Então, é um painel intergovernamental que está associado à ONU, às Nações Unidas, e eles, de tempo em tempo, emitem relatórios técnicos falando sobre as alterações no planeta, né? O que está acontecendo sobre aquecimento global e mudanças climáticas, né? Então, eles trazem esses relatórios de forma consolidada através de pesquisadores, desses grupos de pesquisadores do mundo inteiro. Tá? O Brasil tem vários pesquisadores que fazem parte do IPCC. Depois, ali em 92, teve a Rio 92, né, que é bem famosa, né, a Eco 92, onde vários países, representantes de todos os países do mundo, né, vieram para cá e começaram a fazer alguns acordos internacionais, eles foram discutidos ali, começaram a ser viabilizados ali na Rio 92, e aí muito disso veio ali depois em 97 com o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto também é um acordo global, né, onde promove aí metas de redução de gases de efeito estufa, né? Então, vários países, os países que são signatários, né, do Protocolo de Kyoto, eles se comprometeram a fazer reduções na emissão de gases de efeito estufa, porque esses gases de efeito estufa promovem, né, o aquecimento do planeta e aí potencializam as mudanças climáticas. Tá? E aí, em 2015, teve o Acordo de Paris, né? E esse acordo ele revisou essas metas de redução de gases de efeito estufa que foram firmados lá no Protocolo de Kyoto, 97. E aí o mundo hoje, né, tem aí até 2030 uma meta de redução de 1,5 grau, né? Então é um desafio. Em alguns, quando você lê os relatórios, né, do IPCC, em algumas partes do globo, essa temperatura já foi atingida, ou seja, a gente, ao invés de reduzir, a gente aumentou, né, a temperatura, e principalmente nas áreas onde existe o continente, onde existe terra, né? Então, nas áreas marítimas, isso é amenizado, mas onde tem concentração de terra e de pessoas, né, centros urbanos, habitados, né, áreas habitadas, né, a gente já tem um aumento significativo de temperatura e isso promove aí consequências para a nossa vida, né, que é o que eu comentei com vocês sobre os eventos climáticos extremos. E aí, anualmente, é interessante a gente saber que anualmente ocorre a Conferência das Partes, também é patrocinado pela ONU, é um evento onde esses países signatários, né, e os países são convidados a participar e eles vão discutir as mudanças climáticas, o que tem sido feito, dados desses relatórios técnicos, né, e o que a gente pode fazer para mudar isso, para ter uma vida mais tranquila, né, e preservada daqui para frente, né. E aí, em 2021 e 2022, o IPCC lançou alguns relatórios que foram, né, fala-se nessa área, né, ambiental e de sustentabilidade, que foram relatórios muito contundentes, né, e foi o primeiro relatório onde realmente foi assustador, assim, a situação onde a gente se encontra hoje, né, então são dados alarmantes,
e que realmente fazem, a intenção é fazer a gente prestar atenção na nossa conduta mesmo, né? Então, acho que esse é o recado. O que a gente está fazendo para ou melhorar a nossa condição de vida, ou, né, ou a gente só está piorando a nossa condição de vida aqui no planeta, né? Então, acho que são esses os questionamentos. E aí, só para vocês entenderem, né, aquilo que eu estava falando, né, nesse último relatório que foi emitido, eles afirmam, né, os pesquisadores afirmam que o planeta Terra já aqueceu 1,1 graus Celsius na média e 1,6 graus nas áreas habitáveis, né, que era o que eu estava falando. Os eventos climáticos extremos, eles são cada vez mais intensos, né? Então, a média é um evento climático extremo a cada 3 anos. O que seriam esses eventos climáticos extremos? Furacões, tufões, enfim, secas muito prolongadas, né? São esses tipos de eventos, né? Chuvas muito fortes, intensas e de curta duração, que promovem danos para a humanidade e assim por diante. E eles falam também que o nível dos oceanos já aumentou de 1,35 milímetros, né, entre 1901 a 1990, para 3,7 milímetros entre 2006 e 2018, ou seja, a gente já subiu o nível dos oceanos em mais de 2 milímetros aí. E aí eles afirmam também que as mudanças climáticas já afetam todas as regiões do planeta, ou seja, todo o planeta já está aquecido, né? E algumas consequências já são irreversíveis. Então, eles dão como exemplo o derretimento das geleiras, a perda de biodiversidade e vários outros itens, caso quem tenha curiosidade pode pesquisar no relatório. E aí, muitas regiões vão experimentar um aumento na probabilidade de eventos climáticos extremos de forma simultânea, ou seja, pode ser que numa mesma região eu tenha uma seca prolongada e um furacão, por exemplo. Então, essa combinação de eventos climáticos extremos, ela tem, em algumas áreas, uma alta probabilidade de ocorrência. Em particular, ondas de calor e seca tendem a se tornar mais frequentes, incluindo áreas de produção agrícola num aquecimento global de 2 graus Celsius. Então, quando a gente lê tudo isso, né, e quando eu vi tudo isso, estudei tudo isso, eu comecei a pensar que isso já acontece hoje, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui que o futuro já é o presente. E aí eu comecei a pesquisar sobre matérias que já falavam sobre esses efeitos na nossa vida. E aí eu comecei a achar, pessoal, essas manchetes aqui são de 2021, 2022, são recentes, né? Então, por exemplo, reservatórios de hidrelétricas devem atingir em novembro o menor nível em 20 anos. Todo ano a gente passa por uma crise no setor energético, né? A nossa energia ela é proveniente da água, e aí se não chove, a gente não tem água, e aí a gente tem crise de energia aqui no nosso país. O efeito das mudanças do clima, a seca no Brasil é mais intensa da história. A ANEEL deve divulgar reajuste de conta de luz nessa terça-feira. Então, a gente sabe disso porque a gente paga por isso. Então, os efeitos, né, as consequências das mudanças climáticas, elas afetam diretamente a nossa condição de vida, né? Então, é o alimento que, em função da seca, não pode ser produzido na qualidade suficiente, o volume diminuiu, e isso aumenta no supermercado, né? É a chuva que não vem, a energia que fica escassa, a água também os rios não são abastecidos em função de secas e a gente não consegue ter água potável para viver a nossa vida, né? E isso afeta, se a gente começar a pesquisar as várias regiões do Brasil, a gente vai ver que isso afeta todo o país, né? E aí a nossa vida também. E aí não só a nossa condição econômico-social é afetada com isso, mas também a nossa saúde. Então, quando a gente fala em problemas relacionados a questões do clima, a gente tem também um grau de incidência na nossa saúde que é altíssimo, né? Então, as mudanças climáticas, elas promovem desnutrição, né? Então, muitas regiões, elas têm uma escassez na produção de alimentos,
Problemas cardiovasculares, os aumentos de temperatura, né, promovem aí problemas cardiovasculares, problemas respiratórios e impactos também na saúde mental. Então, estima-se aí que 27,65% das mortes no Brasil são causadas por doenças cardiovasculares. E isso representa aí em torno de 400 mil mortes no ano. Ou seja, se a gente agrava e potencializa essas crises climáticas, né, isso vai agravar a principal causa de morte aqui no Brasil, que são doenças cardiovasculares. Então, tudo isso para trazer, assim, para sensibilizar vocês de que isso afeta hoje já a nossa vida, né, essas questões climáticas e relacionadas à área ambiental, né? Isso já afeta a nossa vida hoje. E a sensação que a gente tem é que a gente sempre discute sobre isso como uma coisa futura, ou um futuro próximo, ou uma coisa lá na frente. E não, isso já acontece hoje, né? Então, esse seria um recado importante também. E aí, muito disso, né, faz a gente se perguntar onde é que a gente está, que não está olhando para tudo isso? Ou se a gente está olhando, o que a gente faz com tudo isso, né? Então, a nossa tentativa aqui em conversar com vocês, em montar esse curso, em falar sobre o que a gente faz, é muito sobre refletir como a gente transforma a nossa trajetória de vida para uma trajetória que seja mais ética, mais respeitosa, mais digna, né? Com a gente e com o planeta. E quando a gente chegar ao fim das nossas vidas, né, a gente olhar para trás e pensar, será que eu contribuí, né, para a manutenção dessa vida? Será que eu vou deixar um legado? O que eu vou deixar desse legado? Será que eu respeitei a vida em todas as formas de vida, não só a vida humana, mas a vida vegetal, a vida animal? Né? Será que o que eu fiz contribuiu para construir um valor ético? Né? Então, são esses os questionamentos que a gente se faz. Beleza. Agora, aqui entrando mais na parte de construção sustentável, né? Então, trazendo também um contexto histórico e começando pelos objetivos. Então, quando a gente fala em construção sustentável, os principais objetivos, na verdade, são esses 3 tópicos aqui, né? Então, reduzir o máximo de impactos ambientais na construção. Então, reduzir o máximo possível de resíduos antes, durante e depois da construção. Reduzir o consumo de recursos naturais, né, que é o segundo tópico. Então, como que a gente gera menos consumo de água, a gente otimiza o consumo de energia, a gente gera menos movimentação e descarte de solo, antes, durante e depois da construção, né? Então, quando a gente pensa em construção sustentável, a gente pensa nessas fases, né, de antes, durante e depois. Né? Então, e também, isso é bem importante, gerar o menor impacto possível dentro da área da construção. Então, será que eu preciso movimentar todo esse solo para construir essa residência? Será que eu tenho que alterar tanto o relevo dessa forma? Como eu gero menos... muitas vezes a gente atende clientes, né, que querem estar perto de fragmentos florestais, né? Então, está perto de uma matinha, quer ter árvores ali no terreno, né? Mas quer construir uma casa gigantesca e aí vai ter que cortar 10 árvores. Aí a gente pensa, poxa vida, mas a ideia não é trazer esses ambientes naturais para dentro da residência? Como é que a gente já vai suprimir esse objeto natural antes de fazer a construção? Então, como é que a gente faz a viabilização disso? Como é que a gente atenua isso, né? Então, vamos fazer uma casa que seja próxima ali à natureza, que tenha esse conceito, mas sempre pensando e refletindo e se fazendo esse tipo de questionamento. Será que eu preciso mexer tanto assim naquela área? Né? Toda vez que a gente mexe muito numa área para fazer uma residência, a gente está alterando aquele ambiente, gerando impactos ambientais, né? Através da compactação, da remoção da camada superior do solo, remoção de árvores e assim por diante. Tá?
aqui um pouco de histórico, né? Então, quando começou a se pensar sobre esse conceito, né, de construção sustentável, então eu falei um pouco dos eventos ambientais, né? E aqui trazendo um pouco de contexto sobre o histórico da construção sustentável. Então, começou a surgir alguns primeiros conceitos ali no início da década de 70, né? Teve uma crise no fornecimento de petróleo, né, em nível global, e aí começou a forçar, né, as pessoas e as empresas, né, a pensar em formas diferentes de geração de energia. Se a gente olhar os marcos ambientais, né, que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai ver que foi mais ou menos na mesma década que começaram a ter os primeiros encontros internacionais sobre meio ambiente, né? Então, uma coisa está muito ligada à outra. Por isso que a gente quis trazer essas duas evoluções aqui. Depois, em 1990, o conceito de sustentabilidade ganhou mais força, né? E se a gente lembrar, teve a Rio 92, que foi um marco muito importante para as questões ambientais e de sustentabilidade. Aí, em 97, ocorreu a primeira convenção internacional sobre construções sustentáveis na Finlândia. Então, desse encontro, dessa convenção internacional, o Reino Unido lançou uma certificação de prédios sustentáveis, que é a BREEAM, e também foi lançado o selo LEED, né, de liderança em energia e design ambiental, vieram depois dessa primeira convenção internacional. Aí eu trouxe um dado interessante aqui hoje, né, o Brasil ele ocupa a 4ª posição como país que mais investe em prédios verdes no mundo todo. Então, isso é um dado bem interessante, né? A gente tem um ranking que é legal, a gente está ali entre os primeiros, né? Então, a gente tem já profissionais da área da construção, arquitetos, engenheiros, enfim, que já pensam muito sobre isso na certificação verde, né? Utiliza os selos LEED, né? Junto à GBS, à GBC, então isso é muito interessante, né? Se a gente pesquisa ou entra em contato com esses selos, a gente tem vários cases, né? No final eu trouxe aqui alguns só para exemplificar, mas são cases bem interessantes, assim. E aí, segundo a Agência Internacional de Energia, a construção civil, aí já é um dado mais focado na construção civil, consome praticamente metade do total de quilowatts produzidos no planeta. Então, de acordo com o levantamento feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mais de 40% de toda a energia elétrica consumida no país é destinada ao setor construtivo. Então, isso é um dado só, né? Eu estava vendo aqui um outro dado, né? Não vou achar ele aqui agora, mas a construção civil, eu acho que eu coloquei no final sobre resíduos, né? Então, a construção civil aqui no Brasil gera mais de 50% dos resíduos sólidos do país. Então, é um segmento da indústria que é altamente impactante, né? Sem falar nos consumos, né? Consumo de água e energia durante as obras, durante o processo de construção é altíssimo, né? Então, é algo assim, tem muito potencial aqui para a gente trabalhar, né? Pensando em sustentabilidade e otimização de consumo e de recurso, né? Então, aqui, tá aqui já o dado que eu acabei de falar, né? Então, a construção civil é o setor econômico que mais consome recursos hídricos, energéticos e minerais no mundo. E, de acordo com o Conselho Internacional da Construção, a construção civil é responsável por gerar mais de 50% de resíduos sólidos do Brasil. Então, pensando nisso tudo, a gente entende que há uma necessidade urgente, né, da gente repensar os nossos hábitos de construção, nossos hábitos de habitação, né? Então, como a gente mora nesse planeta, como a gente mora e vive a nossa vida aqui na nossa comunidade, na nossa região, né, de modo a reduzir esses impactos que são tão significativos, né, e que afetam a nossa vida. Aí eu trouxe um exemplo aqui, que a gente estava falando mais cedo, né, sobre os impactos na indústria do cimento. Então, quando a gente fala em construção civil, a gente fala muito da base, né, que é o cimento para fazer todas as obras, enfim. Então, a indústria do cimento, ela tem como principal matéria-prima calcário, argila e óxido de ferro e alumínio, ou seja, são minerais, né, encontrados aí na natureza, né? Então, o cimento ele é produzido através de recursos naturais. Então, a gente retira isso da natureza para produzir o cimento,
né? Isso já é um impacto ambiental significativo. Além disso, né, tem altos consumos de energia, então são necessários fornos muito grandes, né, além do consumo em eletricidade para fazer funcionar e produzir, né, o cimento. E com isso, obviamente, geram as emissões de gases de efeito estufa durante a queima dos combustíveis, principalmente dos fornos das cimenteiras. E aí eu trouxe um dado aqui também, que é interessante, que, em função dos impactos ambientais causados pela indústria do cimento, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável e a CSI, que é a Iniciativa para a Sustentabilidade do Cimento, constataram que as cimenteiras são responsáveis por cerca de 5% da emissão global de dióxido de carbono de fonte antrópica, ou seja, fonte humana, liberados anualmente na atmosfera. Então, de todo o percentual de emissões de gases de efeito estufa, 5% são só dedicados à indústria do cimento. Então, se a gente falou que a indústria no Brasil é a indústria que mais gera resíduo, é a indústria que mais gera consumo de água, energia, enfim. Além desses impactos que eu trouxe aqui, né, de extração de recursos naturais e tudo mais, eles têm uma grande fatia aí dentro das emissões globais de gases de efeito estufa. E estima-se que na produção de 1 tonelada de clinker, que é o produto do cimento, né, que depois vai para o cozimento, seja produzida 1 tonelada de dióxido de carbono. Então, para produzir 1 tonelada de cimento, digamos assim, a gente produz 1 tonelada de gás de dióxido de carbono, que é um gás que aumenta o efeito estufa. Então, é assustador, né? E aqui alguns cases de construção sustentáveis que são certificadas pela GBC, né? Tem o selo LEED. Esse aqui é o Eldorado Business Tower, localizado em São Paulo, né? Então, foi o primeiro prédio da América Latina a receber o selo LEED Platinum, que é o mais alto nível de certificação, né? Então, produz a própria energia, tem reuso e reaproveitamento de água, enfim, todas as questões necessárias para ter a certificação, né? Uso dos materiais alternativos e tudo mais. Aqui é a Escola Ilha da Juventude, na Vila Brasilândia, também em São Paulo. Tem uma arquitetura inteligente, a fim de usar com mais eficiência a luz, a rua, o calor, utiliza menos energia. Também tem o certificado Aqua, que é o de alta qualidade ambiental, que fala também sobre o conforto na habitação, da Fundação Vanzolini. Aqui são casas de bambu, na Indonésia. É um projeto de uma empresa de arquitetura, que também é bem interessante. Então, eles usam o bambu, que é um material leve e resistente, e quando bem utilizado pode ser útil, né, para projetos de casa. E lá eles têm uma questão muito forte com relação a enchentes, de novo, os eventos climáticos extremos, né, e aí leva, né, as casas embora. Então, as casas de bambu, elas têm um baixo custo e são sustentáveis, e a intenção é que elas flutuem. Então, se tiver algum tipo de enchente, elas vão flutuar e não vão ser levadas, né? E aqui eu achei legal trazer esse exemplo também, que é diferente, né, dentro da área da arquitetura, da construção, que é a Arena Castelão, né? Então, é um estádio de futebol ali em Fortaleza, no Ceará, que é a primeira arena sustentável do mundo. Não sei se vocês sabiam disso, mas ela ganhou uma certificação LEED, né, de construção sustentável por uso racional de água, energia, qualidade ambiental interna, baixo impacto ambiental e estímulos à inovação. Então, são cases aí, alguns exemplos, que tem vários, né, pessoal, sobre algumas construções que levam em consideração esse baixo impacto, que é tão importante aí nos dias de hoje. E é isso. Eka, você quer falar alguma coisa sobre containers, especificamente? Sim, eu gostaria de falar o seguinte, acho que é bem impactante, né, essa apresentação, a gente fica incomodado, né, são dados que incomodam a gente, né, a gente fica, começa a vir uma reflexão mesmo, né, e a ideia é trazer isso mesmo, né, porque eu acho que, assim, primeiro você tem que
ter uma percepção das coisas, né? Tem que trazer essas informações para a superfície, você tem que ter uma consciência disso. E depois, à medida que você tem uma consciência que mexe com você internamente, né? Que acende uma chama interna, a partir dali você é responsável pela sua parcela de percepção, né? Então, o foco, na verdade, a gente traz o Contane enquanto um produto, enquanto um item, uma opção sustentável, uma opção que não gera resíduo, que é um produto de descarte, mas o macro disso tudo, né? Ele tem outro patamar, né? Então, assim, se a gente for para alimentação, né? Que a gente tem aí se a gente for pegar o conceito lifestyle sustentável, né? Aí a gente vai para o orgânico, para tecnologia aliada à sustentabilidade, e aí eu acho que uma coisa não tem que eliminar a outra, né? Mas acho que é interessante deixar claro que a gente pensa num equilíbrio disso tudo. A gente vive num mundo desenfreado, num mundo capitalista, num mundo que vem uma coisa um tanto utópica, né? Assim, então agora, a partir de agora, a gente vai, então, vamos lá, vamos, né, se encorajem, a gente vai sair para a rua e vamos fazer... Não, acho que tem que vir de dentro essa percepção, esse anseio, e mudando no micro, né? Mudando na forma de ver as coisas, né? Porque eu penso muito hoje numa criança de 5 anos, numa criança de 10 anos, eu penso muito em 2040, 2050, como que vai ser, né? Então, a raça humana, ela é muito frágil, na verdade, né? Tanto que essa necessidade que a gente tem de abrigo e de casa, né? Da onde começou essa lá dos primórdios, né? Nas cavernas, essa necessidade de proteção, de habitação. Por que acontece? O ser humano ele precisa dormir várias horas. E aí a necessidade de ter um abrigo, uma proteção, é para ele não ser morto, né? A gente pensar lá no passado. Então, a gente é muito frágil, né? Muitos de nós, por essa coisa do raciocínio e de primeiro eu, depois os meus, nos achamos grandes, nos achamos muito importantes, mas a gente tem um exemplo muito forte, que foi a pandemia, que quando a gente ficou ali confinado nos primeiros meses, e os rios começaram a limpar, e os arranha-céus da China, as pessoas começaram a ver o céu de novo na China, porque, completando o que a Ana falou, a China, em 2 anos, ela produz mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX. A China é a maior produtora de cimento do mundo. Então, assim, o cimento realmente ele é o grande vilão da construção civil, né? Então, volto a dizer, assim, existe o container marítimo, mas existe a casa de light steel frame, existe o tijolo ecológico, existe o bambu, existe o pau a pique, existe várias formas que é possível, com tecnologia, equilibrar tudo isso, né? E aí, falando um pouco agora de container, que na verdade é o meu dia a dia, né? O container, ele nasceu de uma necessidade de um americano lá o Malcolm McLean, que é lá na Califórnia, em meados de 1950. Então, ele viu uma necessidade de otimizar ali a carga e descarga. E aí, em 1967, deu-se, né, início ao transporte de contêineres intermodais, que foi dos Estados Unidos ao porto de Rotterdam, na Holanda. Depois, em 1987, Philip Clark patenteou a ideia de casa container. Então, Brasil começou meados de 2010, deu um boom assim em 2015, 2013, 2015, que teve um ascendente aqui mais
mais forte, né? E a cada ano que passa a gente vê mais construções desse sistema construtivo, e ele também gera e desperta essa curiosidade também de você começar a raciocinar de outras formas, e aí começa a ter construções híbridas e construções sustentáveis que geram menos resíduo. E aí, o que eu gostaria de encerrar é que o que eu vejo, assim, a gente falou de um tanto assim mais abrangente, que é cada um consigo ali nas ações diárias, não só de construção, mas de tudo que a gente vive, de tudo que está ao nosso redor. Mas diretamente ligado à construção, a importância que eu vejo dos profissionais de arquiteto, né, arquitetura, de engenharia, de design, de paisagismo, são profissionais que têm o briefing na mão, né, que têm a argumentação para o cliente na mão, que visita feiras, que tá antenado a produtos novos no mercado, porque a cada ano que passa, a gente tem mais possibilidade de usar produtos ecológicos, sustentáveis. As marcas, cada vez mais, estão desenvolvendo e indo para essa direção sustentável, né? Então, esses profissionais eu vejo como transformadores mesmo na construção civil, de oferecer para o cliente novas formas, novas possibilidades. Claro que todo sistema construtivo tem as suas vantagens, os seus cuidados, as suas limitações, mas está na mão deles. Olha, em vez de a gente fazer um telhado desse jeito, vamos fazer um telhado verde. E, ao invés da gente usar esse tipo de tijolo, vamos usar outro tipo de tijolo, né? Que vai reduzindo esses impactos e não tem muito que o outro caminho, assim. Eu acho que a gente tem que desenvolver processos, desenvolver uma maturidade para tirar essa tradição, né, enraizada que é o cimento, ou pelo menos trazer novos produtos tão resistentes e tão adequados quanto o cimento, né, nesse quesito construção, para a gente poder ir mudando, né, e transformando e saindo um pouco desse refenialismo que a gente às vezes se vê, né, se pega assim, né, fala, nossa, é muito grande, eu sou muito pequenininho, mas é no pequeno mesmo, né, cada um motivando. Então, assim, primeiro a ideia nossa é conscientizar e fazer perceber, né? Depois, claro, eu faço isso, eu faço container, né? A Ana tem essa bagagem sustentável de técnicas e de dados, e aí a gente vai dividir esse conteúdo e essa experiência de alguns anos que a gente já tem fazendo isso, né? Então, eu fico agradecido pela participação de todos, e aí, então, a gente se vê amanhã na próxima aula. Muito obrigado. Obrigado, gente. A gente vai encerrar por aqui, então, a aula. Se vocês tiverem qualquer pergunta, mandem para a gente ou no chat ou entrem em contatos. E amanhã a gente vai fazer um momento também com perguntas e respostas a partir das perguntas que surgiram. Estão todos convidados para a nossa aula de amanhã. Não esqueça, é no mesmo horário. E a gente manda o link para vocês amanhã à tarde. Certo? Ana, se você quiser agradecer. Pessoal, obrigada. Acho que é muito importante vocês estarem aqui e disponíveis, né, para escutar o que a gente tem para falar, para compartilhar. Acho legal a gente fazer disso uma troca, então envie seus questionamentos, né, as suas opiniões, para que a gente possa trazer também, né, aqui para as aulas, né? E muito obrigada pela participação e pela atenção de vocês. Amanhã a gente conversa mais.